Obrigado. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu quis botei até o púlpito aqui no chão, né? Porque eu queria que a nossa lição de hoje tivesse um formato de aula, com a participação. Embora a participação não seja tão possível, porque é tanta gente, né? Às vezes a gente tem um tempo curto e se for ouvir todos os irmãos, não dá, o tempo extrapola. Mas eu peço a participação dos irmãos. Se você tiver uma dúvida, tiver algo a acrescentar, por favor, levanta a mão, para não ficar parecendo, né, uma pregação. Pregação a gente não intervém, a gente não pode participar, mas isso quero frisar que, com a graça de Deus, é uma aula, para a gente poder discutir, conversar, tirar dúvida, aprender. Amém? Nós estamos na terceira aula da Escola de Evangelização. Fico muito grato a Deus pelo convite do pastor. Dizer que eu já estou quase completando um ano aqui na igreja. Talvez o irmão não tenha ainda tanta intimidade, né? Pai, esse irmão é novo, mas eu e minha família já vamos completar aqui, acho que foi em janeiro do ano passado que a gente começou a congregar, e passa rápido o tempo, né? Então estou aqui, não estou tão novo assim, já tem um ano. Amém? Eu dizia que é a nossa terceira aula. Nas duas primeiras aulas, bênção demais, a irmã Bruna, a irmã Marcelinho, foram uma introdução. Parece que a gente senta e fala, poxa, mas isso eu já sabia. Isso que ele está falando não é nenhuma novidade. Graças a Deus que não é nenhuma novidade, porque a palavra de Deus, ela ela tem que ser o norte para a nossa igreja. E quando a gente quer novidade, quer coisas extravagantes, quer um mistério novo, uma bênção diferente, uma coisa que ninguém nunca falou, aí a gente começa a se preocupar, né? O irmão está inventando a roda, está descobrindo a pólvora. Graças a Deus que não é novidade, mas a palavra de Deus é viva e renova-se a cada dia, e Deus pode nos renovar pela sua palavra. Então vou fazer uma breve introdução, breve porque nós já tivemos duas aulas de introdução, e depois a gente vai entrar num método de evangelismo, que é o método que foi eleito por nós, pelo pastor, chama-se Q3, baseado nesse livro. Não sou bom de inglês, mas o nome do autor é Mike Shipman. Eu não sei se algum dos irmãos chegou a adquiri-lo, tem na Amazon. É bom se os irmãos quiserem adquirir. Esse livro, ele disponibiliza, ele ensina uma técnica de evangelização. Aí você pode dizer assim, irmão, mas evangelização é alguma coisa espiritual. Será que a gente precisa de uma técnica para falar de Jesus? Poxa, eu conheço a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Será que eu preciso de uma técnica, de uma coisa feita pelo homem para falar de Jesus? Aí a gente tem que ter nesse momento humildade, porque não é a técnica que vai evangelizar, não é a técnica que vai fazer alguém ter convicção dos seus pecados, mas é o Espírito Santo de Deus, como o pastor orou. Mas será que a gente não pode ter uma técnica? Então eu digo, a gente tem que ter humildade para saber de que forma abordar. Todas as técnicas que nós estudarmos sobre evangelização vão ter pontos parecidos. Você pode estudar, por exemplo, sobre as 4 leis espirituais. Na classe de crianças, a gente aprende o livro sem palavras. A gente também tem uma técnica que eu já estudei, chama evangelismo explosivo. Qual é o ponto em comum de todas essas técnicas, esses modos de abordagem? Todos eles vão falar do pecado, né, do ser humano que foi criado. É basicamente a apresentação do plano da salvação. O ser humano foi criado, o ser humano pecou. Diante disso, ele fez para si inimizade para com Deus. Então, o homem é pecador. Toda a técnica de evangelização, todo modo de abordagem de evangelização vai falar sobre o pecado do homem, da necessidade da salvação. A gente vai ver que nesse evangelismo Q3, ele é um modo que tem os seus passos, mas é de certo modo aberto. A gente pode adaptar, vamos até tentar fazer isso, adaptar a nossa realidade. Porque o Q3, ele partiu de países muçulmanos. E se você, por exemplo, adquirir o livro e vir o que nele diz, você vai ver que ele conta a experiência com muçulmanos. E olha, a abordagem de um muçulmano é algo bem difícil. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente vive num país que a gente não encontra muçulmanos todos os dias. Não tem problema, a gente pode adaptar, pode entender a nossa realidade e fazer utilizando o mesmo método. Então eu dizia que todo método de evangelização, ele vai ter que ensinar a pessoa e levar essa pessoa a entender que ela é pecadora. Por quê? Porque precisa de salvação. Nós somos salvos de quê? Em primeiro lugar, quando a gente vai eu aprendi com missionários Miquéia e Mariana aqui, com os missionários,
Você não precisa ter um curso de teologia para falar de Jesus. Aquilo ali foi para a gente, foi um choque de realidade, né? Falaram que chegaram no Brasil, no sertão, em lugares que pessoas não conheciam a história de Abraão, de Davi, coisas básicas que a gente ensina. Meus filhos ali de 9 e 13 anos são capazes de ensinar essas histórias, porque já aprenderam, já. Então a gente não precisa de uma faculdade de teologia, a gente não precisa saber o grego, o hebraico, nada disso para falar de Jesus. Mas a gente, como ama a palavra de Deus, deve ter minimamente interesse pela palavra, conhecer, manejar a palavra na medida do possível. Mas Deus pode nos usar, mesmo que a gente tenha pouco tempo de caminhada ou bastante tempo. Tá? Então, o que a gente vai aprender hoje, repito, é um método de evangelização, um método prático, um aspecto prático. Eu gosto dessa objetividade, né? A gente ficar muitas vezes conjecturando sobre muitas coisas, a gente se perde. Só como introdução, eu queria contar aos irmãos a história que eu ouvi pessoalmente da boca de um missionário. Esse missionário que esteve numa igreja em que eu congregava, já deve fazer aí pelo menos uns 15 anos, contou uma história que eu nunca mais esqueci. Está me ouvindo bem, irmão? O som tá bom? Ele veio de um país em que a igreja era perseguida, chegou ao Brasil para falar sobre testemunho, eu não lembro qual o serviço que ele estava fazendo, mas ele ficou espantado com os templos suntuosos aqui vistos, né? Templos assim com 500 lugares, com 1.000 lugares, com 2.000 lugares, com luz, com som, tudo isso que ele nunca tinha visto no país dele, onde a palavra de Deus era proibida, onde os crentes eram perseguidos e tinham que pregar escondidos. Ele disse o seguinte, contou a seguinte história. Ele disse que uma chefe, uma mulher, contratou uma empregada. Ela chegar na sua casa, ela disse à empregada, olha só, você tem que fazer o seguinte, quero que você lave essa louça toda. Está vendo essa pia cheia de louça? Eu quero que você lave essa louça. É o que eu preciso de você. Eu não posso lavar a louça, eu quero que você lave. A empregada, ao chegar na casa, viu aquela pia cheia de louça, olhou, de repente olhou para os outros lados da casa e viu a cortina. A cortina estava caindo. Ela falou, eu vou consertar essa cortina, né? Está muito feia essa cortina aqui caindo. Aí pegou, com todo zelo, fez uma cortina bonita, nova, costurou, colocou no lugar. Aí olhou para o chão da casa, poxa, mas esse chão podia ter um brilho bonito, né? Esse chão aqui, esse porcelanato, está um pouco fosco. Comprou um produto de dar brilho em porcelanato, passou, deixou aquele chão brilhando. Acho que saber o seguinte, eu vou pintar essa casa. Vou comprar uma tinta e pintou a casa toda. Em conclusão, chegou no final do dia, a patroa chegou e ela falou, olha só, olha o que eu fiz, olha que maravilha, cortina no lugar, casa pintada, chão brilhando. E a patroa virou para ela e falou, mas e a louça? Eu só te pedi para lavar a louça, eu só te contratei para lavar a louça, e a louça está na pia. O que esse missionário quis dizer? Deus deu à igreja do Senhor uma missão, e muitas vezes o povo de Deus e as igrejas estão distraídos com tanta coisa, querem consertar a cortina, querem limpar o chão, querem cantar, querem algo novo. Vocês já viram um louvor que diz assim, eu quero viver algo novo, eu quero ver Deus, eu quero tantas coisas que não é missão da igreja. Deus nos chama, e graças a Deus por essa igreja, onde a gente ouve falar de santificação, ouve falar de oração, ouve falar de missões. Essa é a missão da igreja. Diz um livro que eu até emprestei ao pastor, diz assim, não existe, falar que é uma igreja missionária, falar que um cristão é missionário, é a mesma coisa dizer que uma padaria vende pão, que um açougue vende carne. Olha, esse é um açougue que vende carne, é uma redundância, porque todo açougue, né, vende carne. E toda a igreja tem uma missão. A igreja ela não adere a uma missão, ela não tem um plus ao fazer uma missão, pelo contrário, a igreja tem uma missão. E nós, como cristãos, temos uma missão, a missão de pregar o Evangelho do Senhor. Nós temos, como diz o slogan lá, né, o versículo utilizado pelos embaixadores, nós somos embaixadores do Rei, separados para o ministério da reconciliação. Olha que coisa importante. A Bíblia diz, não foi aos anjos que Deus delegou essa tarefa, mas a nós. O ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com Deus, de pregar a palavra de Deus. Eu peço à irmã que pudesse colocar
o Ezequiel 3,17, a partir de 17, para a gente entender um pouco sobre isso, e aí depois eu vou entrar aqui no modo de evangelização, na técnica, tá? Ezequiel 3,17, NVI, ótimo, na minha versão. É um texto bastante conhecido, em que Deus fala ao profeta: Filho do homem, eu fiz o sentinela para o povo de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir ao ímpio, ele não se desviar da sua impiedade nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Só até aqui, porque a gente conhece esse texto. Aí você pode dizer assim: irmão, dura essa palavra, né? O irmão foi lá no Antigo Testamento, pegou um texto de Ezequiel, será que é para trazer culpa para a gente? Está dizendo que se eu não pregar... Não, mas isso aí foi do Antigo Testamento, da época dos profetas, em que Deus dava essa palavra ao profeta. Mas veja o que Paulo falou lá em Atos 20, versículos 26 e 27. Quando ele estava se despedindo dos presbíteros, se não me engano, em Éfeso, né? Ele diz: portanto, eu declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Não é Paulo utilizando a mesma verdade, a mesma realidade que Deus falou para Ezequiel? Eu estou inocente do sangue de vocês porque eu preguei e falei a verdade para vocês. Diante disso, eu não quero trazer um sentimento de culpa, né? Então eu pergunto a vocês: por que Deus insiste em direcionar a igreja para a sua vontade? Né? Por que Deus insiste de trazer, de falar? Isso com a gente também. Eu fui, muitas vezes, muitos anos líder do Ministério de Evangelismo, e às vezes a gente estava desanimado, eu estava, e aí Deus nos traz. Às vezes eu ensinava, falava, mas chegava na rua, eu não tinha vergonha, não tinha paciência, e Deus nos chama. Olha só, não se esqueça, é assim, a igreja é assim, é conduzida pelo Senhor. Então, são 3 opções. Por que Deus faz isso? A primeira, para nos fazer pagar pelo sacrifício de Cristo. Será que é isso? A segunda opção, para impor à igreja uma culpa pela sua inércia. Será que é isso? Ou a terceira opção, para nos aperfeiçoar e nos direcionar em santidade à sua vontade. É a terceira opção, né? Deus não trabalha com a gente por culpa. Nós nunca vamos pagar o que Cristo fez por nós. Às vezes a gente pensa assim: mas quem faz a vontade de Deus mesmo é o missionário, né? A gente vê aqui o missionário, a irmã Bruna, o irmão Miqueias, que veio aqui falar: acho que esse aí está fazendo a vontade de Deus. Esse aí está quase pagando o sacrifício de Jesus na cruz. Nem ele está pagando, nem nunca vai poder pagar. Porque o que Jesus fez na cruz é impagável e Deus não quer que a gente pague. Deus nos chama por graça. Então, o que Deus faz? Quando eu digo que Deus traz a responsabilidade, que Deus nos chama, que cada um de nós é um missionário. Veja, a igreja do Senhor fala assim: o dom de Deus foi derramado, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja. O que se diz com isso? Olha, o pastor não é alguém especial que você tem que, por intermédio dele, chegar a Deus. O evangelista não é alguém especial designado para pregar e para falar sobre o amor de Jesus. Todos nós temos essa responsabilidade. Cada um tem uma função na igreja, sim, mas o Espírito Santo é derramado e o dom de Deus é derramado sobre toda a igreja. Isso gera para nós um alívio, né? Graças a Deus. Mas gera para nós uma responsabilidade. Então, que não seja culpa a conduzir os nossos corações, que não seja um sentimento de peso: poxa, eu deveria fazer e não estou fazendo. Olha, eu sei que eu acho que eu não posso pagar. Ninguém pode pagar o sacrifício de Cristo. Ninguém pode pagar. Mas Deus nos chama à responsabilidade como igreja. Deus nos chama, pelo menos assim eu creio, a santificação. C.S. Lewis dizia o seguinte: a palavra de Deus fala: sejam santos, assim como eu sou santo. Né? Deus fala. Aí a gente fala assim: poxa, mas ser santo é difícil. Aí C.S. Lewis dá a seguinte interpretação. Ele diz: Deus está te chamando para te ajudar a conduzir em santidade à perfeição. Deus não está dizendo: seja santo, se vira. Ele está dizendo: vamos lá, eu vou te ajudar a andar, te aperfeiçoar. Cada dia te fazer superar esse pecado que muitas vezes te domina, até o ponto de não dominar, até o ponto de você crescer em santidade. Amém? Então, a igreja, ela tem uma missão. O crente tem uma missão. Eu queria pregar
citar aqui uma metáfora atribuída a John Wesley, que ele diz que um vizinho descrente encontrou com um vizinho crente. As metáforas muitas vezes são adaptadas, né? Um diz que foi John Wesley, outro diz que foi de Charles Spurgeon, e alguns dizem que o vizinho encontrou com esse amigo crente, com esse vizinho crente no inferno, outro diz que eles encontraram em vida, mas a pergunta que o vizinho faz: você realmente acredita nisso que você diz que crê, na Bíblia, em Jesus? Acredita que se eu não crer, eu vou para o inferno? O vizinho descrente pergunta. Aí o crente fala: acredito. Então por que você nunca pregou isso para mim? Por que você nunca falou isso para mim? Eu sou seu vizinho. Aí eu vou parafrasear, porque metáfora não diz isso. A gente fala de tantas coisas, a gente fala de política, a gente fala de futebol, a gente fala da rua, a gente fala de tudo. E você crê nisso e nunca teve a coragem de falar para mim, de pregar isso para mim? Você não me ama? Ou então você não crê verdadeiramente nisso? É algo que a gente deve pensar, né? E aqui a última ilustração para a gente poder começar de fato com a técnica é dizer o seguinte: a gente diferencia as missões, o envio de missões, do evangelismo pessoal. A gente fala assim em missões, às vezes alguns são chamados para ir, outros são chamados para interceder e contribuir e para orar, não é assim? Tá certo, se fosse todo mundo não sobrava ninguém. Mas assim, aqueles que não vão ainda são missionários onde estiverem. Eu digo algo que parece óbvio, né? Nós somos missionários aqui, nós temos a obrigação e o prazer de pregar a palavra de Deus onde nós estivermos. No seu trabalho, talvez não tenha outra pessoa que vai chegar naquelas pessoas que lá estão. Seu vizinho, e aí nem precisa dizer, como a Bruna pregou aos seus filhos na sua casa, nós temos a obrigação de pregar. Você pode dizer: mas isso talvez não faça tanta diferença, né? Porque imagina um pastor, alguém que tenha o microfone na mão. Veja o exemplo de Billy Graham, que lotava estádios e pregava o evangelho e milhares de pessoas iam vê-lo. Aquilo sim era alguém que estava sendo usado pelo rei, para o reino de Deus, por Deus. Essa não é uma realidade, não que ela não estivesse sendo usada, mas não é essa multidão que vai fazer a diferença no reino. Aí eu extraí aqui, por exemplo, uma passagem de um livro que diz o seguinte: imagine, aí ele diz a diferença entre a soma, entre um pastor que ganha multidões e o poder da multiplicação. Eu falo para duas pessoas, essas duas pessoas falam para mais duas, essas duas para outras duas, e aí vai multiplicando. Eu fiz discípulo não, né? Por meu intermédio, Deus fez 2 discípulos, que fizeram 4, que viraram 4, que viraram 8, 16, 32. Vou parar por aqui porque a minha matemática é fraca. Mas esse poder da multiplicação, vou te dar um exemplo. Aí você depois pode fazer as contas, tá? Imagine que um pastor ganhe 10 mil pessoas para o Senhor todo mês. Ele prega e todo mês ele ganha 10 mil almas para o Senhor. Você consideraria esse ministério eficaz? Aí sim, né? Com certeza, o cara ganha 10 mil pessoas para o Senhor, para o reino todo mês. Aí ele pergunta: você sabe quanto tempo seria necessário para que ele alcançasse o mundo? Aí eu creio que ele fez uma conta aqui de um mundo com 6 bilhões de habitantes. Ele fala: se um pastor todo mês ganhasse 10 mil almas, ele demoraria 60 mil anos. Isso se ninguém nascesse e morresse nesses 60 mil anos. Isso é 10 vezes mais o decurso dos anos em que o homem habita na Terra, segundo alguns estudiosos. Aí ele fala: deixa eu explicar a grande multiplicação. Aí suponha, nesse meu exemplo, que você ganhe 2 pessoas para o Senhor, e elas te levem às igrejas. No mês seguinte, cada 2 pessoas levam mais 2, e assim sucessivamente. E essas 2 viram 8, 16 e 32. Sabe quanto tempo demoraria para que todo o mundo fosse alcançado? Se o pastor pregasse, seria 60 mil anos. E se a gente multiplicasse por mês 2, e esses 2 multiplicassem, demoraria 33 meses para o mundo inteiro ser alcançado. É o poder da multiplicação. Então, quando você pensar: olha, mas eu não faço tanta diferença pregando para uma pessoa, pregando para 2 pessoas. Faz sim. E é isso que Deus quer de nós. Quer que a gente desenvolva com essa técnica, ou qualquer outra, o hábito de falar de Jesus. Isso é difícil, eu sei, né? A gente está há tantos anos na igreja, mas tem dificuldade. Você entra no Uber, é muito fácil falar de qualquer coisa, mas quando você entra em assuntos, vai parecer que eu sou fanático, vai parecer chato, o que ele vai pensar de mim? Ele vai achar que eu sou
uma pessoa religiosa ao extremo, será que essa vergonha, essa timidez é uma timidez pecaminosa? Às vezes não, Deus quer que a gente fale, que a gente anuncie o reino. Amém? 9:28, então a gente vai falar sobre essa técnica de evangelização. Como eu falei, acho que chegaram depois, toda a técnica de evangelização nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza. A gente pode ter isso em mente, que vai facilitar, quando a gente for falar, o que eu digo, como é que eu faço, e agora, qual é a resposta que eu dou, a gente pode usar essa técnica. Essa técnica do Q3, ela foge àquela ideia de necessidade de um relacionamento para poder evangelizar. Olha, eu tenho que falar de Jesus para essa pessoa, então eu tenho que primeiro fazer amizade, eu tenho que ganhar essa pessoa, ela tem que confiar em mim, ela tem que ver como eu vivo. Por que ele foge a essa técnica? Porque ele diz que nos países muçulmanos, onde essa técnica foi implementada, existiam missionários que faziam isso. Missionários que iam e estudavam por anos o Alcorão. Onde é que o Alcorão ali fala alguma coisa do Antigo Testamento que pode remeter a Jesus? Ou então, eu vou fazer amizade com essas pessoas. E missionários passavam meses, anos, sem começar a pregar. E esse autor diz que quando eles começaram essa técnica, começaram a dizer, eles viram pessoas tocadas por Cristo e aceitando a Jesus em minutos. Então, a gente tem que ter intrepidez. Quando a gente se dispõe, se coloca na mão do Senhor para fazer, as coisas mudam. Você pensa assim, eu não vou falar para essa pessoa não, porque ela vai pensar que eu sou chata, né? Ela vai pensar. Quando você tem intrepidez pelo Espírito e fala, às vezes a pessoa que você pensa que ia ter uma receptividade ruim, ela tem o maior, caramba, é mesmo? Aí eu penso assim, aí você desenvolve e só faltava a sua iniciativa. Então o Q3 é essa iniciativa, para pregar para qualquer pessoa, qualquer hora, em qualquer lugar. Você fala assim, mas se eu tiver um relacionamento com alguém, seria ruim? Não, seria ótimo, mas nem sempre a gente pode ter esse tempo para fazer um relacionamento, para ganhar a confiança da pessoa, para poder depois falar de Jesus para ela. E a gente já viu na introdução, diz assim, olha, mas eu prego com a minha vida. A minha vida é a Bíblia que o ímpio lê. E a palavra de Deus diz, né? A gente já viu na introdução, o Marcelinho falou, a Bruna falou, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho é pregar, é falar sobre a necessidade de salvação, principalmente no país em que a gente vive. Se você tem alguma prática de evangelização, você vai saber que você sai às ruas e você vai falar da necessidade de salvação. Tem um método do evangelismo explosivo que a gente fala assim, se você morresse hoje e chegasse diante de Deus nos céus, o que você diria para Deus quando Ele perguntasse, por que você deve entrar no céu? A maior parte das pessoas fala assim, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu nunca roubei, porque eu fazia caridade, porque... tem que fazer assim mesmo, porque essa é a resposta mais comum e mais errada possível, porque a pessoa que crê na sua própria justiça, na sua própria bondade. Então vamos lá, vamos aprender essa técnica. Hoje a gente vai dar início a essa técnica e na próxima aula a gente vai desenvolver. Essa técnica ela é baseada na abordagem de Jesus à mulher samaritana, no poço. Então eu vou pedir para a irmã colocar o texto de João 4, a partir do verso 1. Aí eu vou ler rapidinho, porque já é uma passagem bem conhecida nossa, né? A palavra de Deus diz, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta de meio-dia. A partir daqui começa, né, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Pode passar, irmão. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse, o senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, veja que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, adoram o que não conhecem, perdão. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Só até aqui nós conhecemos uma passagem, mas eu quis lê-la para a gente entender, porque o autor desse método, ele entendeu, ele retirou dessa passagem, dessa abordagem que Jesus fez à mulher samaritana, uma técnica de evangelização. E ele extraiu dessa técnica 5 passos. Eu vou pedir para a irmã passar, pode ser para o último slide, que diz quais são os 5 passos, depois a gente volta e vai falando de um por um. O que Jesus fez com essa mulher samaritana? Fez contato. Ela estava no poço, ele fez contato. Como é que ele fez contato? Puxou o assunto. Depois disso, direcionou a conversa para Deus. Não é? E isso vamos pensar na nossa prática evangelística. Vamos supor que a gente está no Uber. Vamos lá. E a gente faz contato. Entrar no Uber é fácil, né? Boa noite, vou para tal lugar. Eu entro e fico calado, porque eu não sou muito bom de conversa. Diferente do meu filho que fala, conversa, é boa praça. Eu, às vezes, tenho preguiça de conversar. Mas, enfim, né? Vamos supor que a gente está intencionalmente querendo aplicar essa técnica. Fiz contato, né? Comecei uma conversa. Depois, Jesus direcionou essa conversa para Deus, o que ele fez no versículo 10. Quando a mulher diz, porque fazer o contato é fácil, começar uma conversa, não, né? Até eu que sou preguiçoso de conversar, não tem dificuldade. Você fala, está chovendo, né? Ih, não, está fazendo sol, mas realmente, quando chove assim, é difícil, é fácil. Mas a conversa toma um rumo qualquer. E a técnica diz, direcione essa conversa para Deus, né? Não adianta você falar do futebol, de tudo, que você vai sair do Uber, vai ficar 20 minutos no Uber e não vai evangelizar. Então, Jesus direcionou a conversa para Deus quando essa mulher falou: olha, você, como é que o senhor, sendo judeu, e veio pedindo água para uma mulher samaritana, como é que pode isso? Ele vai lá e diz, no versículo 10, ó, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água, ele direcionou a conversa para Deus. Aí, o item 3, o passo 3, ele direciona a conversa para o estado de perdição. E aqui a gente tem que ter cuidado, a gente vai desenvolver esse tema, porque no versículo 16, Jesus fala para a mulher: vá e chame o seu marido. E aqui, quem desenvolveu essa técnica entende que, desse modo, Jesus direciona para o estado de perdição. Jesus, na verdade, estava apontando e estava indicando ali um pecado, não é? Aí a gente fala assim para a pessoa: olha, você é divorciado, então você está perdido. Não é assim que a gente faz, né? Até porque nesse ponto, diz o livro, a abordagem de Jesus é diferente da nossa. Quando a gente aborda o estado de perdição, a gente se coloca nesse lugar, num estado de perdição, né? E para depois anunciar a salvação que nós recebemos. Então Jesus direcionou a conversa para o estado de perdição. Lembra que eu falei? Todas as técnicas de evangelização vão ter que falar do estado de perdição. Você não pode pregar Jesus e dizer assim: olha, você precisa de Jesus. Por quê? Olha, porque Jesus fez na minha vida o seguinte: eu não tinha uma família, agora eu tenho. Eu não tinha um emprego e agora eu tenho. Jesus é muito bom. Jesus restaurou a minha sorte. Jesus é ótimo. E a pessoa pode dizer: mas eu tenho família, tenho emprego, sou feliz, muito obrigado, não preciso de Jesus. Não é verdade? Vai falar sobre a salvação. Primeiro você tem que aprender salvação de quê? Como é que você vai dizer: pastor Edson, paguei uma dívida sua de 1 milhão. O senhor não é grato, não vai me agradecer?
Aí o pastor Edson disse, que dívida? Rapaz, tá maluco? Não tinha dívida de 1 milhão nenhuma? Se você tivesse realmente feito o pagamento de uma dívida minha de 1 milhão, eu estava aqui agradecendo a você, te abraçando, mas não estou sabendo de dívida nenhuma, não. Entende a importância de direcionar a pessoa para o estado de perdição? Lembra que eu falei, quando a gente aborda alguém e a gente pergunta, por que você deve ser aceito por Deus? Porque eu sou bom. E realmente, diante da sociedade má, a gente se acha bom. Pô, eu sou bom, eu nunca matei ninguém, pastor. Eu já tive vontade, mas eu nunca matei. Esse pessoal político, eu nunca fui envolvido com política, nunca roubei dinheiro público, nunca segurei fuzil, nunca usei droga, nunca adulterei também, nunca... Aí eu começo a contar as minhas vantagens aqui, Deus deve estar muito feliz, afinal, porque eu estou na igreja, porque, poxa, é quase um favor que eu estou fazendo para ele. As pessoas podem não falar isso, mas inconscientemente podem pensar isso. E a gente tem que dizer para as pessoas que elas são, e aí a gente tem que ter uma técnica para falar, porque a gente não pode apontar o dedo e dizer, você é pecador, você vai para o inferno. Mas entender o estado de perdição. E aí a gente tem alguns meios de fazer isso, vamos falar sobre isso. Jesus direcionou para o Evangelho, ele aponta versículos 21 a 24, como Jesus estivesse direcionando, que ele diz que crê em mim, está próxima a hora em que vocês não adorarão nem aqui, nem nesse monte, mas o Pai, o verdadeiro, procure os verdadeiros adoradores, e depois Jesus direciona para uma decisão. Isso tudo a gente vai falar, mas eu queria que você hoje já pelo menos ficasse com esses 5 pontos marcados. E aí a gente começa a desenvolver isso. Como eu faço para abordar alguém? Como eu faço para evangelizar? Até aqui estamos juntos? Estamos tranquilos? Alguém? Eu disse no início, alguns não estavam presentes, que eu queria fazer esse formato de aula. Até tentei botar o púlpito aqui embaixo, mas eu até pensei, né, que tem as luzes, tem tudo, e não foi possível para a gente chegar junto e falar. Então fique à vontade, irmão, pode falar. Olha só, eu acho que não é certo falar para a pessoa que ela é pecadora, né? Eu acho que não é certo falar para a pessoa que ela tem que mudar de religião. Você pensa isso? Vamos conversar. Se não, a gente segue. Se nós estamos juntos até aqui, eu creio que sim. Então, se esses 5 passos estiverem na sua mente, você não vai precisar gravar o que eu vou dizer, qual é o texto que eu tenho que ler, o que eu vou falar. É basicamente uma forma de conduzir a conversa, uma forma de apresentar o Evangelho. Então, vamos fazer isso, vamos tentar fazer isso na prática? Vamos tentar pensar nos métodos aqui, nos exemplos que a gente pode fazer isso e abordar essa técnica, para isso possa estar aqui dentro do nosso sangue, para a gente possa pensar, pastor, o senhor me ajuda, pudesse distribuir as folhas? Eu disse que esse método de evangelismo chama-se Q3, porque ele é para pregar, se alguém puder ajudar o pastor, é muita gente, né? Eu acho que tem 50 folhas aí, se você estiver em casal e quiser pegar uma só, porque eu acho que tem mais gente aqui, né? Eu dizia que essa técnica de evangelização é uma técnica um tanto aberta. Se nós temos esses passos, mas nós podemos adaptá-lo. Nós podemos... E outra coisa, às vezes você pensa, olha, eu estou conseguindo, hein? Eu fiz a abordagem. Uma pessoa veio aqui, veio me vender trufa. Aí eu fiz a abordagem, falei com ela, fiz um ponto de contato. E agora, o que eu faço? Eu não lembro. Se você tiver com esses pontos na mente, fica mais fácil. Direcionou a conversa para Deus? Opa, direcionei. Comecei a falar aqui sobre religião, comecei a falar sobre Deus. E agora? Vou direcionar para o estado de perdição, para o Evangelho e para uma decisão. Aí você vai ver que nessa folhinha que eu fiz, tem um monte de pontinho, né? Se você tiver uma caneta... queria achar minha folha, deixa eu ver. Achei. Quem está com a apostila? Vocês receberam a apostila em PDF? Vocês receberam não, né? O pastor botou lá no grupo da igreja do Zap, não foi? Essa apostila, se vocês virem, vocês vão ver que essa aula está invertida. Hoje seria a aula 4. Ela está a partir da página 16 da apostila. Eu sou uma pessoa, da geração antiga, né? Então eu falei, pastor, vamos imprimir a apostila para todo mundo. Ele falou, não, tem o PDF, a pessoa pode abrir o PDF. Mas para mim eu imprimi. Então, se você quiser imprimir depois, eu falei assim, não tem como imprimir não, tu pode trazer uma impressa para mim? A gente pode imprimir na igreja, ou eu trago impressa para os irmãos. Mas essa aula é a aula 4, está a partir da página 16 da apostila. Se você quiser abrir a apostila em PDF, pode, mas basicamente são os passos que a gente vai ver aqui.
Vamos lá? Ponto 1. Aí eu peço que a irmã puder passar o slide do começo, lá a partir do terceiro ou quarto. O outro. Mais um. Mais um? Boa, obrigado. Jesus fez contato. Aí eu vou acompanhar aqui um pouco pelo livro. Que ele diz o seguinte: Jesus estabeleceu uma afinidade com a mulher. Quando ele pede para ela, dá-me de beber, fez o contato, estabeleceu uma conversa, uma afinidade, superando inclusive aquela desavença, né, de que um judeu não deveria falar com o samaritano, sobretudo uma mulher. Ele fala aqui no livro que normalmente qualquer testemunho deve começar com uma breve conversa, às vezes sobre o local de origem da pessoa, da família, onde ela vive. Quando Jesus fala, dá-me de beber para a mulher, ele criou uma ponte relacional imediata com ela, porque ele acabou dizendo para ela algo em comum. Olha, eu também estou com sede, a gente está no poço, aqui tem a água. Estabeleceu um ponto de contato. Aí ele diz que encontrar algo em comum é o primeiro objetivo para desenvolver o testemunho. Aí ele diz, o testemunho de Jesus junto ao poço acaba com um mito muito comum de dizer que um relacionamento ou uma amizade tem que existir para que o testemunho seja bem sucedido. Ele também que acaba com outro mito, que é preciso tempo para construir o tipo de relacionamento que permite uma pessoa ouvir o Evangelho. Aí veja, essas transições que estão aqui na folha que vocês receberam, são as transições que estão no livro. E aí muitas vezes, em todas elas eu botei nossa adaptação. Se você quiser escrever, sim, se quiser só pensar e depois escrever, mas a gente, falei, ainda vai abordar isso. Quando a gente faz um contato, a gente aproveita para conhecer a pessoa. Quando a gente prega o Evangelho, a gente não impõe, não faz uma palestra para a pessoa. Senta aí, pecador, que eu vou te falar sobre o Evangelho. Olha, isso. E outra coisa, você tem que se arrepender mesmo, porque você é pecador. E outra coisa, você já teve 5 maridos, já está igual a Gretchen, está no sexto, no sétimo. Assenta aí. Não fica calado, tu vai ouvir, porque Deus é que está falando, e eu creio no poder da palavra de Deus, e você vai ouvir. Não é isso, né? Eu creio que não é isso, né? Você já tive êxito assim, você me conta depois. Mas a técnica não ensina assim. A gente desenvolve uma conversa. E aí, por exemplo, ele diz que nessa conversa de Jesus, obrigado, pastor, com a mulher samaritana, ela fala 6 vezes e ele fala 7. Você vê que ele fala, ela responde. Quando ela vai para um assunto, mas a gente fala que devia adorar lá, adorar aqui. Imagina se Jesus chegasse e dissesse assim, olha, minha irmã, é o seguinte, as 12 tribos de Israel foram divididas em 10 para um lado, 2 para o outro, reino do norte, reino do sul. Os samaritanos, sabe, a capital da Samaria, a capital do reino do norte. E aí o templo ficou lá. Imagina se Jesus fosse explicar a teologia para essa mulher. Ele simplesmente disse, olha, vai chegar um tempo, está chegando um tempo, em que não vai adorar nem aqui nem lá. O Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que a gente aprende com isso? Que você não precisa, no primeiro momento, cuspir versículos para a pessoa e dizer, olha, lá em João 3,16 diz isso, lá em Salmo tal diz aquilo. A pessoa não conhece, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, aí fica uma coisa muito vaga. Então Jesus fez o contato. Vamos pensar em nós. Essa pergunta de transição do livro, ele diz assim, como posso fazer isso com qualquer pessoa usando 2 perguntas de contato? As transições são para passar de um ponto para o outro. Primeiro é faça contato. Fazer contato é qualquer pergunta. Tudo bem, meu irmão? Vem sempre aqui? Está chovendo, está calor, né? Aí dependendo de cada modo, de cada abordagem, de onde a gente estiver. Por exemplo, no Uber, por exemplo, de alguém que veio vender um chocolate para você, de alguém que parou para conversar, para falar mal dos políticos. Aí você já, fez um contato. E aí, mas você mora por aqui e tudo mais, já estabeleceu ali um início de conversa. Quando ele fala das transições, ele vai falar, tá bom, fiz o contato, mas agora como é que eu direciono essa conversa para Deus? Como é que eu faço para poder falar agora de Deus? O cara está falando do Lula e do Bolsonaro, eu falo o quê? Para transformar essa conversa num assunto espiritual. Aí ele diz uma pergunta de transição. Essa pergunta de transição, eu entendo que ela está um pouco distante da nossa realidade, né? Qual é a pergunta que está aí? Transição número 1. Você é hindu, muçulmano, budista ou cristão? Pode até perguntar isso, né? Vai falar hindu, muçulmano, mas distante da nossa realidade. A gente pode, por exemplo, adaptar. A gente pode perguntar para ele, você é uma pessoa religiosa? Você crê em Jesus? Você conhece Jesus? Você... Entendeu? Não é uma forma de transição para a gente levar sobre assunto espiritual. Vamos supor que ele está falando de política. Porque o político é bom, o outro é ruim, não sei o quê. Aí você pode dizer, irmão, isso aí, mas
questão de política é complicado, né? Cada um tem a sua. Por exemplo, e religião? Você é uma pessoa religiosa? O que você acha essa questão política? Já envolve. O que você acha com essa questão religiosa? Você crê? Você crê em alguma coisa? Você crê, frequenta algum lugar? Pronto, fez a transição para um assunto espiritual. Você não saiu da conversa, não falou. A minha esposa outro dia pegou um Uber e o cara falou que o Trump é assim, ela é assim mesmo. Tipo assim, vai discutir com a pessoa, né? É isso mesmo, não tem problema. A gente não pode ser assim, né? Não quero defender o meu político de estimação. Não faça isso, meu irmão, por favor. Nós somos pessoas espirituais. Então, essa pergunta de transição, você pode anotar se quiser. Eu anotei aqui na minha. Você é uma pessoa religiosa? Você tem alguma religião? Frequenta algum lugar? Não, pergunta, uma transição boa? Então, o passo 2... com essa transição, é direcionar a conversa para Deus. Primeiro ele estabeleceu afinidade. Se ele estiver falando mal do político, você fala também. Brincadeira, não precisa não. Mas estabeleceu uma afinidade, né? Conversou. A gente, claro, não vai sair cortando a pessoa. A gente não é o dono da verdade, embora a gente conheça a verdade, que nos libertou. E depois direciona essa conversa para Deus. Como é que a gente faz essa transição para um assunto espiritual? Pergunto, você é religioso? Crê em alguma coisa? Um exemplo, o cara está falando mal do político. Aí você fala assim, a política passa, né, irmão? Um dia vai morrer, todos esses políticos aí vão morrer, vão vir outros. Até desde a época que eu sou criança, vem um político, vem outro, a gente tem que estar assim, satisfeito. E Deus, que não passa? Você é uma pessoa religiosa? Não é um modo de transição legal? Esse falou de política. E se você estiver falando do Vasco, do Flamengo? É fácil, se for vascaíno, você parte para Deus, porque não quer falar, né? Eu sou Vasco, eu evito logo a conversa, que perdeu de novo, aí você parte, né, irmão? Não dá para falar de Vasco, não. Se é pessoa religiosa, a gente tem que crer em coisas maiores, né? Tem que pensar em coisas mais espirituais, né? Porque nem só de futebol vive o homem. Não é mais fácil fazer a transição? Se você estiver falando, se for Flamengo, você é a mesma coisa. Aí, o que importa é a gente pensar nisso. Entendem? Porque eu estou brincando, mas a gente está pensando sempre de modo de fazer a transição, como Jesus fez. Aí eu imagino que Jesus tivesse dado aso para aquilo que a samaritana falou, do monte, se ele fosse explicar a questão do monte, quem adora onde, fosse fazer uma explicação teológica, ia perder o sentido. Jesus não fez assim. Fez a transição para assuntos espirituais. No livro ele diz o seguinte, que o muçulmano, ele entende que ele necessita da salvação. E com isso ele já parte de um ponto bem interessante. Só que o muçulmano, segundo esse autor, ele diz o seguinte, olha, o que o muçulmano precisa fazer para ser salvo? Ele precisa respeitar aquele período de oração que eles têm, que eu esqueci o nome, o Ramadã, tem que fazer ele tem que fazer obras, ir a Meca, de orar naquela direção, fazer uma série de obras. E ele tem certeza da salvação dele? Não. Ele diz o seguinte, os muçulmanos dizem, quando chegar lá, você vai ver se Alá você é salvo ou não. Aí o cara fica inseguro, né? Imagina, a gente é cristão, tem certeza da nossa salvação, é pela graça, não por obras. Ainda tem gente que fica inseguro, imagina um muçulmano. Nós temos que estar seguros da nossa salvação, né? Então ele diz, por que essa pergunta faz muito sentido para o muçulmano? Porque ele vai falar, mas pode fazer sentido para a gente também. A transição 2, para assuntos espirituais, ele faz a seguinte pergunta, está aqui no seu material, a maioria das religiões é igual, não é? Entendeu? Entramos para um assunto espiritual, ele estava falando do Lula, do Bolsonaro, da política, eu saí disso, falei, mas a gente tem que pensar em coisas melhores, né? Coisas maiores. E Deus, o que você pensa? Como é que é o seu relacionamento aí com Deus? Entrei no assunto espiritual, vamos falar, cara, não, eu vou utilizar aqui uma média que eu vi muito na prática, sem querer fazer juízo de valor. O pessoal vai dizer, não, eu sou católico, eu vou à igreja, porque a gente, antes de aceitar Cristo, eu era assim, não, eu sou católico. Tu ia na igreja quando? Quando alguém morria, numa missa de 7º dia, quando alguém casava, ou quando tinha um batizado de uma criança. Aí a pessoa vai dizer, opa, entrei no assunto aqui, já entendi qual é a religião dele. E aqui nessa adaptação, quando direciona a conversa para Deus, vai fazer a transição para o estado de perdição, ele vai dizer o seguinte, a maioria das religiões é igual, né? Em que sentido ele está dizendo isso? Todas as religiões, elas estão procurando uma forma de salvação, uma forma de ser aceito por Deus, vamos dizer assim. Ele diz, todos nós estamos tentando agradar a Deus para que a gente possa ir para o céu algum dia. E todos nós estamos tentando pagar nossa dívida de pecado. Temos pecado, não é mesmo? Eu creio que a pessoa vai dizer, sim, né? Se você achar um homem que diz, não, eu não tenho pecado, aí você dá um passo atrás e explica. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Que aquele que diz que não tem pecado, né, faz de Deus um mentiroso.
Aí ele diz assim, aqui até mesmo as pessoas boas pecam. Pecar é fácil, mas pagar nossa dívida de pecado a Deus é muito mais difícil. Entende? Você pode fazer essa transição sem falar essas palavras especificamente, mas dizer. Você estava falando de política, irmão? Poxa, então, vamos direcionar a conversa para Deus, falar de coisas espirituais. Afinal, né, a gente fala tão mal, mas nós mesmos temos pecados, né? A gente quer ser perfeito, mas muitas vezes nós falhamos. Eu fiquei abismado com o pastor Marcos que o pecado mais pesado dele foi avançar ao sinal vermelho. Eu sou quase um santo, né? Porque, poxa, eu vim do Rio de Janeiro, lá no Rio, o sinal vermelho é amarelo. O amarelo é verde, o verde é verde. Você passa. E aí você pega esse hábito de avançar o sinal. Tem que chegar aqui e respirar e pedir a Deus, né? Calma, para você não sair atropelando as pessoas. Mas todos nós pecamos. Então, quando ele vai passar dessa conversa para Deus, para o estado de perdição, ele faz a seguinte transição número 2. Na sua religião, né? O que você tem feito para ter os seus pecados perdoados? Já estabeleceu uma premissa de que todos nós pecamos. E vai perguntar para ele, para direcionar ao item 3, ao estado de perdição.